Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 168º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Efésios capítulo 4 com vocês, do versículo 1 ao 6. Que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se você pegar o texto de a carta aos Efésios e você ler do capítulo 1 ao capítulo 3, os 3 primeiros capítulos da carta, ela vai falar basicamente sobre não sermos dignos, não sermos suficientes. Ele vai falar sobre a obra que Cristo realizou em nós, que Deus fez através de Cristo, a salvação que veio por meio da graça. Ele vai falar sobre todos esses favores que não merecemos, mas que Deus fez por nós, porque nós somos pecadores, não somos dignos de nada. E então, no capítulo 4, ele começa o capítulo 4 falando: Então, como prisioneiro no Senhor, eu peço que vocês vivam de maneira digna do chamado. É um chamado grandioso, sabe? O que Cristo realizou na nossa vida e o que Cristo realiza na vida das pessoas que entregam suas vidas a Ele, recebem Ele como Senhor e Salvador. Essa obra, ela, além de não ter preço, é um preço que nós não poderíamos pagar, não tínhamos esse valor monetário, era impossível pagar, porque era um preço de sangue e não podia ser um sangue sujo. Logo, nenhum ser humano na terra teria esse sangue puro para oferecer. Por isso Deus mandou Jesus como aquele que não pecou, aquele que não participou do pecado, aquele que não pecou durante toda a sua vida, ou seja, o inocente, um verdadeiramente puro, como Jesus mesmo vai dizer: eu venci o mundo. Então, Paulo coloca essa fundação de que, tá certo, nós não merecemos. E no capítulo 4, mas andem de maneira digna. É como se ele estivesse dizendo, é como se ele estivesse falando que não é pelas obras, a gente já entendeu isso, já falamos em outros vídeos aqui, mas andar de maneira digna. Não somos dignos do chamado, não valemos a pena para que Cristo venha morrer por nós, mas é justamente esse sacrifício de Jesus, esse amor que ele entrega na cruz do Calvário, que nos muda, que nos transforma, que gera em nós não a capacidade de sermos dignos, porque nós não seremos dignos, somos pecadores, e pecadores nós não somos dignos de nada. Mas, porque esse amor nos constrange, muda a nossa vida, nós então vamos nos esforçar para vivermos de maneira digna. É como se tivesse um padrão de coração nesse sentido. Como se o nosso coração, esse amor que Deus derrama em nós através de Jesus pelo não merecimento, trouxesse como se fosse uma dívida em nosso coração, onde nós nos esforçamos para viver à altura. Então é uma questão de postura, é uma questão de posicionamento, não de valor. Não somos dignos, não temos valor para isso. Nós não realmente somos pecadores. Mas coloca o nosso coração em uma posição, em uma postura, em um posicionamento de viver negando a carne, negando os desejos, negando a vontade para viver a vontade de Deus. Para cumprir com a vontade do Pai. Para viver com o vínculo da paz, para manter a unidade da igreja, para manter a unidade de intelecto, de pensamento, de teologia.
Satanás, sabendo disso, é onde ele divide a igreja, porque cada um tem sua visão, cada um tem sua teologia, cada um caminha no seu próprio caminho. Ninguém é amigo de ninguém, todo mundo é pescador e se o peixe vacilar, cai dentro do meu aquário. Jesus disse isso, né? Casa dividida não prospera. Então talvez seja tempo para eu e você encontrarmos essa paz. Encontrarmos o ponto de equilíbrio onde a minha igreja não é a mais certa, a igreja do fulano não é a mais santa, a igreja do ciclano não é a melhor, a minha igreja não é a mais correta, a mais tem a teologia melhor explicitiva e explicativa, e eu não tenho a melhor da teologia, eu não, é entender. Preste atenção nisso. Que existem áreas no evangelho que são preto no branco e que existem áreas que são cinzas. E que nós nunca poderemos, na grande maioria das vezes, bater o martelo e dizer eu estou certo. Na maioria das vezes. Porque muitas coisas são interpretativas. Muitas coisas têm um caminho teológico a ser seguido. E às vezes a gente falha em seguir um e acerta no outro. Então, a gente é meio certo. Tendo dito isto, eu não quero te colocar numa posição, e eu também não quero estar nessa posição, de tentar acertar o tempo todo nas coisas interpretativas, escatológicas e os tempos e como vão acontecer as coisas. Eu prefiro não buscar isso. Eu prefiro buscar o que a palavra diz. Com toda mansidão e humildade. Com paciência. Suportando uns aos outros com amor. Não é sobre acertar aquilo que virá. É sobre fazer o certo com aquilo que temos. Então, busque essa paz, sabe? Essa paz de isso está errado, aquilo está errado, aquilo é, não sei. Mas Espírito Santo, me traz paz, para que eu possa viver a tua palavra da maneira correta, sem me preocupar com aquilo que é futuro, mas viver a sua palavra no dia de hoje. Em santidade, obediência, gratidão, louvor, honestidade, mansidão, humildade. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei as coisas que virão. Eu tenho um caminho que eu gosto de seguir, um caminho que para mim faz mais sentido. Não de acordo com o que me disseram, mas de acordo com o que eu li, interpretei da palavra. E o Senhor me trouxe paz no meu coração, de que eu não estou errado. Ao mesmo tempo, eu tenho paz para não apontar o dedo para ninguém. Porque e se eu estiver errado? Qual a diferença? Tá me compreendendo? Sabe, eu vejo que nós podemos nos colocar em uma condição de juízes. E só existe um juiz. Só existe um método pelo qual seremos julgados. E a palavra diz que é pela palavra. Então eu prefiro me colocar na posição de humildade e de entender que existem pensamentos diferentes dentro do protestantismo, que alguns fazem mais sentido e outros menos, e que tá tudo bem. O que é heresia, nós refutamos. É heresia. O que não é heresia, mas é interpretativo, cada um no seu quadrado. É tipo eu falar que camiseta é errado ou eu falar que camiseta preta é melhor. Então, uma coisa é eu entender que existem erros teológicos e que são sacramentos que não podem ser rompidos.
Então, existem coisas que as pessoas falam, estudam e transmitem que são heresias, que são completamente contrários à palavra. E existem coisas que são interpretativas, que cabe ali uma interpretação bíblica, como, por exemplo, como acontecerão os dias? Vai ter arrebatamento ou não vai? Não sei. Dá para interpretar que sim. E eu gosto dessa interpretação. Eu coloco o meu coração nessa esperança e expectativa. Mas pode ser que não. Pode ser que tem uma interpretação ali que diz que o arrebatamento não vai acontecer. Ele vai acontecer no final da tribulação. Então, são coisas que ficam na área cinza. Agora, dizer que Jesus é só um profeta, por exemplo, é heresia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é o único. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre, porque ele derrotou a morte e ascendeu aos céus depois de 40 dias. Depois derramou seu Espírito Santo sobre nós. Então, Jesus, e ele vai voltar um dia, ele está preparando morada, ele vai voltar um dia para nós. Então, por nós. Então, assim, existem coisas que não dá para negociar. Mas existem coisas que... Então, fique com o vínculo da paz. Preserve a unidade do Espírito. Preserve a unidade do corpo. Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Não tem vários. Tá certo? Então, reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Viva de uma maneira digna. Coloque o seu coração para viver de maneira digna. Fazendo o seu melhor. Não é sobre perfeição. É sobre fazer o melhor. Tente o seu melhor. É ali onde eu coloco o meu coração. Eu estou tentando o melhor. Não sou perfeito, mas estou tentando fazer melhor a cada dia. Se eu estou tendo sucesso ou não, acho que não. Mas a gente melhora a cada dia. 1% melhor a cada dia é suficiente. Tá certo? Deus te abençoe e até amanhã.